Que a paz de Jesus habite em nossos corações. A mensagem que nos serve de tema foi extraída da obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, e é intitulada A Jornada Redentora. E a primeira pergunta que nós poderíamos nos fazer é: de quem é esta jornada? Evidentemente que Neio Lúcio, inspirado, conta-nos essas histórias sempre utilizando Jesus como nosso modelo e guia. Portanto, a jornada, contada na forma de história, encontra elementos do cotidiano para que nós possamos nos identificar. Neio Lúcio narra a nossa jornada. E por que a nossa jornada é uma jornada de redenção? Cada um de nós tem uma opinião particular sobre o caminho que vamos trilhar, mas inevitavelmente nós procuramos a remissão dos nossos equívocos, o autoencontro com as nossas próprias convicções e ideais. Procuramos a felicidade, mas por vezes batemos em portas que apenas nos provocam um adiamento desse encontro com a nossa plenitude. E é por isso que Neio Lúcio nos narra essa história, para que a gente tenha um guia indissociável das escolhas que porventura possamos fazer, um guia seguro, um guia que efetivamente fará com que nós deixemos de romantizar essa jornada. É muito comum quando nos tornamos espíritas e a partir desse momento temos acesso de uma forma muito clara, muito frontal, muito direta, de tudo o que nos acontece na vida e das explicações por que nos afligimos, por que sofremos, da justiça das nossas aflições, da solidariedade das nossas reencarnações, da escolha do nosso gênero de provas, da nossa participação, não raras vezes, no nosso planejamento reencarnatório. E é muito comum que essa doutrina consoladora, por vezes, nos promova uma falsa ideia de que a nossa jornada será tranquila e isenta de desafios. Nós precisamos entender que ao lado de cada aflição, sim, há o lenitivo e há o consolo para a nossa dor, mas que as cenas e as experiências da nossa vida são desafiadoras e, por ora, experiências de provas e expiações com o objetivo de nos aprimorar moralmente, de depurar o nosso espírito. Então, isso faz com que a gente, mesmo que quebre a ilusão de que teríamos uma vida perfeita e absolutamente feliz, ao contrário, encaremos a vida com a realidade necessária para que possamos assumir a autonomia e a responsabilidade dos nossos atos. E é por isso que Neio Lúcio começa essa história com uma pergunta de Salomé. Salomé foi a esposa de Zebedeu, pai, ou melhor, ela, mãe, dos apóstolos João e Tiago. E ela começa a pergunta referindo-se ao mestre, dizendo: mestre, como se dará a nossa jornada redentora? Quais serão os passos da nossa caminhada? Quais os desafios que nós enfrentaremos na nossa vida? E Neio Lúcio não escolhe essa personagem ao acaso. Ele escolhe uma personagem que é uma mãe de apóstolos. Ele escolhe uma personagem que conviveu diretamente com Cristo e que, portanto, projetou para os seus filhos sonhos, e os melhores sonhos, como todo coração maternal. Nós devemos nos lembrar que no capítulo 20 de Mateus, há um diálogo enternecedor de Salomé com Jesus, justamente quando Jesus começa a recrutar os seus discípulos. E vai dizer o evangelista Mateus que Salomé lança-se aos pés do Cristo, pedindo que ele coloque João e Tiago à esquerda e à direita dele no reino dos céus. E esse é um pedido humano, é um pedido maternal. Qual das mães que aqui estão, quando o Senhor, o príncipe da paz, esse representante do reino de Deus, se viesse à Terra pedindo a colaboração dos nossos filhos, qual mãe também não pediria privilégios especiais sobre os seus filhos? Qual mãe não projetaria para os seus filhos o melhor dos seus sonhos? Mas a resposta do Cristo é uma resposta muito educadora.
é uma resposta pedagógica, é uma resposta que visa esclarecer qual a proposta desse reino dos céus. Que o reino dos céus que ele vinha construir e que para isso contava com a colaboração de nós, seres humanos, não é um reino material, de aparências exteriores, onde ele, inerte, ficará num trono sendo servido pelos seus discípulos. Pelo contrário, esse reino dos céus é um reino de trabalho, é um reino de construção íntima, é um reino que precisa do engajamento de todos nós, que precisa de mãos à obra. E é por isso que Jesus responde a Salomé o seguinte: vós não sabeis o que pedis. Acaso eles estarão prontos para beber o cálice que eu hei de sorver? E essas palavras de Jesus são perfeitas, porque quando nós sentamos à mesa, pense por exemplo num banquete real, nós nos submetemos ao que será servido e nós sorveremos o conteúdo das taças que nos servirão. Em geral, no banquete se serve vinho dos melhores, mas no caso de Jesus, ele precisou sorver o vinagre amargo da crueldade humana, porque ele estava preparado para isso, era a sua missão. Mas será que era aquela também a missão de João e Tiago? Por isso ele esclarece que Salomé ainda não conseguia compreender a profundidade do reino de Deus. E que sim, João e Tiago se preparariam para servir nesse reino, mas que não era um reino de privilégios, porque Deus não faz predileção de pessoas. E é por isso que Jesus continua dizendo o seguinte: sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. Quem determina essas posições é o Pai. Cabe ao Pai destinar os melhores lugares. E aqui Jesus utilizava a figura do Pai, a figura de Deus, para dizer que essas posições não são privilégios, são conquistas. Deus age em nossas vidas para que tenhamos as experiências, mas vencer as experiências, passar por elas, conquistar a paciência, a resignação, a obediência, é tarefa nossa. E nem sempre nós logramos sucesso. Deus tem paciência e concede-nos o livre-arbítrio, com a finalidade de que possamos ter as melhores escolhas. Mas somos nós, em verdade, que, se vivermos a lei de amor, conquistaremos esse lugar à esquerda e à direita de Jesus. E ele continua dizendo o seguinte: os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Jesus quer mostrar que, por mais que seja louvável o pedido da mãe Salomé, que ela não se preocupe demasiadamente com as posições no mundo, porque nem sempre aqueles que têm o poder transitório nas mãos, seja o poder sobre o seu povo, seja o pai que tem a autoridade dentro da sua família, seja o chefe, o dono de uma repartição ou de uma empresa que tem sob a sua responsabilidade os seus funcionários, nem sempre nós conseguimos vencer nessas posições de poder. E que, portanto, ela não deseje isso para os seus filhos, mas deseje que eles sejam servos humildes, que eles se interessem em participar da fileira dos últimos, porque os últimos serão os primeiros. E aí ele finaliza o comentário dizendo: aquele que quiser tornar-se o maior de todos, que seja o vosso humílimo servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e para dar a sua vida como resgate de muitos. Essa passagem de dar a sua vida como salvação ou como resgate de muitos nem sempre é bem compreendida. Parece que Jesus oferece-se em holocausto com o objetivo de necessariamente para que nós herdássemos o paraíso por conta disso. Na verdade, ele dá a sua vida como resgate de muitos, porque, tal como modelo, ele mostra quais são as diversas experiências que nós possamos passar e qual deve ser a nossa postura íntima, quais devem ser as nossas decisões perante cada desafio que se apresente pelos nossos olhos. E é por isso que Jesus não busca os ricos e poderosos, ele não busca compactuar com o poder transitório do mundo.
Ele busca os mais simples, os piores lugares, busca andar com pessoas que eram desprestigiadas socialmente. Ele busca enaltecer o ser humano e dignificá-lo, justamente para provar que nesse mundo nós padeceremos todas essas aflições. Jesus conseguia despertar nos corações humanos as mais diversas emoções. Havia quem se jogasse aos seus pés, amando-o profundamente e tendo, portanto, uma lealdade indestrutível em relação a ele, e havia também quem o odiasse de morte e por isso perseguisse os seus apóstolos, os seus discípulos, os cristãos. Então, nessa conversa, Jesus esclarece que a nossa jornada redentora é desafiadora, porque de outro modo nós não nos redimiríamos. Porque pense bem, se fosse uma jornada fácil, não haveria o que aprender, não haveria em que retratar-nos dos nossos equívocos. E esses desafios são imprescindíveis à nossa evolução. E então, a história começa justamente com a nossa preparação para a jornada. Será que assim como os apóstolos João e Tiago, nós já estamos preparados para sorver esse cálice que Deus nos apresenta? Às vezes o grande desafio da nossa vida implica em persistência e paciência perante as tribulações que nós vivemos. E muitas vezes nós subestimamos a nossa capacidade de resistir. Quantas vezes reencarnamos do lado de parentes difíceis, que muitas vezes nos exigem uma dose de atenção e de manutenção da convivência saudável, que para nós gera invariavelmente um grande sofrimento psíquico. Mas a mensagem da jornada redentora implica na preparação justamente para que a gente consiga desenvolver essas conquistas como a paciência, como a obediência, como a resignação, para nos submetermos a desafios ainda maiores. Para subir é necessário muito esforço. E se nós queremos conquistar esse lugar no reino dos céus, nós precisamos dar o nosso testemunho e colocar as nossas mãos laboriosas em serviço aonde nós fomos plantados, nas experiências a que nós fomos convidados. Porque todas as vezes que nós desertarmos, é como se nós estivéssemos desconsiderando a vontade do Pai para o nosso crescimento. E mais tarde, nós precisaremos recorrer a essas mesmas experiências, agora com os juros sobre elas, devido à perda de tempo que nós tivemos. Como qualquer jornada, nós precisamos de uma preparação. E qual é a espécie de preparação para essa jornada redentora? Todas as vezes que nós fazemos uma viagem, em geral, nós nos planejamos. Quando a gente se planeja, é mais fácil prever os recursos que nós vamos precisar para a viagem, não levar itens desnecessários, antever alguma situação de risco, para prevenir que a gente não se encontre numa situação que nós não queiramos. E assim também acontece conosco antes de virmos a essa existência. Muitas vezes participamos do nosso planejamento reencarnatório, nos equipando com os recursos morais necessários para que pudéssemos enfrentar essas experiências. E às vezes esses recursos vêm com a convivência com pessoas que não nos suscitam afinidade e amor, mas é uma experiência necessária para que possamos reparar os nossos conflitos existenciais, nos reaproximar dessas almas que porventura em algum momento nos afastamos. A jornada também precisa de algum tipo de orientação. Talvez se estivéssemos velejando de barco, levaríamos uma bússola, ou se formos atravessar grandes quilômetros de uma via terrestre, utilizaremos um GPS. E o Pai também nos deu um GPS moral, que é a lei divina inscrita na nossa consciência, a fim de que nós não nos desviássemos do caminho e não nos distraíssemos perante a diversidade de distrações que nós temos no mundo material, para que nós sempre possamos manter a nossa jornada dentro daquilo que nos foi previsto. E aí Jesus começa a contar essa jornada
referindo-se a uma comunidade onde haviam alguns judeus cegos de nascença que estavam habituados à treva e à miséria. E é interessante o símbolo que ele utiliza para a história. Os judeus cegos de nascença, habituados com a sua miséria, parecem conosco, que estamos habituados com os nossos hábitos arraigados, com as nossas más inclinações, com as tendências que nós trazemos de uma repetição de equívocos por muitas existências. E o quanto é difícil a gente se livrar de velhos hábitos. Muitas vezes, conscientemente, a gente tem noção que aquele hábito é pernicioso, que aquele hábito me gera infelicidade, que aquele hábito é uma fuga, mas pelo fato de ter repetido tantas vezes e de certa forma aquele hábito me gerar um pseudo bem-estar ou um bem-estar transitório, eu persigo com ele. É necessário criar novos hábitos. Os novos hábitos que resvalam na nossa conduta e no nosso comportamento começam com uma fixação no pensamento. E é por isso que a lição de Jesus em relação à vigilância é tão cara para nós. Aquilo que nós vitalizamos gera uma espécie de matéria mental, como vai dizer André Luiz nas suas obras, que é plasmada e que forma essa psicosfera, essa primeira morada que nós respiramos e da qual nós somos responsáveis. E essa psicosfera é de tal forma que ela irradia as suas vibrações. E conosco, com aquilo que a gente vitaliza pelo pensamento, outras mentes, por afinidade, também vibram junto conosco. Por isso é tão difícil livrar-se de uma viciação ou de uma adicção. Porque em qualquer matéria e em qualquer assunto, nós nunca estamos sozinhos. O Espiritismo vem matar a solidão, nos mostrar que nós somos espíritos imortais e, temporariamente encarnados, vibramos e nos conectamos com outros encarnados e também com os desencarnados. E com isso, essas associações acabam gerando essa vitalização dos nossos pensamentos e gerando estes hábitos que muitas vezes é difícil da gente se deslindar. E é lógico que há um aspecto moral nesses hábitos. Quando Jesus fala da miséria, ele não se refere a uma miséria material, porque Jesus não falava para corpos que pereceriam, mas para espíritos que viverão para sempre. Ele fala aqui da miséria moral, da penúria, da escassez de virtudes e de quão atrasados nós ainda estamos para esse esforço próprio. E que, portanto, isso alimenta a nossa cegueira. Os cegos de nascença são aqueles, nós, que não tendo essas reservas morais suficientes, continuamos presos e enceguecidos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, impedindo que nós possamos vislumbrar novas possibilidades, possibilidades de esperança nesse reino divino intangível, nesse reino divino invisível. E Jesus fala sobre os cegos no Evangelho. No capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer: ai de vós que são cegos, conduzindo outros cegos. Insensatos, o que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Jesus aqui está fazendo referência aos judeus, que muitas vezes prestavam culto, mesmo com as aparências exteriores de serem profundamente religiosos e de serem profundamente tementes a Deus, mas realizavam culto a esse ouro, a essas riquezas externas, seja o orgulho da raça, seja a própria aquisição de bens materiais. E quando Jesus faz essa pergunta, ele visa justamente nos tirar da zona de conforto para que nós possamos refletir. Será que o que eu valorizo também não são coisas de origem material? E aqui, o que é de origem material, a gente não se restringe apenas ao carro, à casa ou aos recursos amoedados. Material é tudo que é transitório. As posições temporárias que eu exerço na minha atividade profissional, na casa espírita onde eu laboro, porque até em assuntos de caridade, não raras vezes, nós também misturamos as nossas más paixões, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso desejo de poder. O desejo de poder e de reter
é esse apego às coisas materiais que nos causam transtornos, que nos causam dificuldades de evoluir. É por isso que Jesus sempre faz apologia para que nós coloquemos o nosso coração naqueles tesouros imperecíveis, que os ladrões não roubam, que as traças não corroem. Porque para que nós possamos fazer a nossa jornada redentora, nós precisamos estar leves, estar despojados de tudo que não é necessário para essa jornada ascensional. E tudo que é de origem material está aqui para o nosso usufruto, para que nós possamos dispor desses recursos para o nosso bem-estar e aprimoramento, e para o aprimoramento e bem-estar dos outros que convivem com nós. Efetivamente, nós não temos nada de nosso, nem o nosso corpo, porque aquilo que eu digo que é meu, é o que eu posso levar para qualquer lugar onde for, sem precisar pedir permissão a ninguém. E quando nós atravessamos as portas do túmulo, o corpo fica e nós vamos com a nossa consciência e com o esforço que nós conseguimos lograr para vencer essas nossas más inclinações. E aí, continuando na história, Jesus vai contar: antes de tudo, é preciso reconhecer a condição de cego. Então ele narra essa história dos judeus cegos de nascença, que não conseguiam perceber a realidade exterior e que muitas vezes negavam a sua condição. E será que isso também acontece conosco? Orgulhosa eu? Imagina, orgulhoso e prepotente é o outro que acha que é superior a mim. Às vezes eu acho que o universo conspira contra mim, porque todas as vezes que eu quero conseguir uma determinada coisa dá errado. Isso deve ser inveja, olho gordo dos outros que não quer que eu seja feliz. Imagina, com tantos milhões de pessoas no mundo, o universo conspirando por uma única pessoa para que a sua vida seja de completa infelicidade. É que muitas vezes nós temos os nossos desígnios, as nossas ambições, os nossos desejos, mas o Pai, que é o Pai de todo amor e bondade, é um educador em primeiro lugar. E Ele precisa corrigir os nossos impulsos, negar alguns caprichos. E é preciso que a gente reconheça essas imperfeições que ainda estão no nosso interior. Lançar luz sobre elas, com sinceridade, mas não com culpa. Ao mesmo tempo em que eu descubro as minhas imperfeições, eu também me aceito, não como conivência, mas reconhecendo que as conquistas que eu já tive foram graças à minha força de vontade e aos estímulos que eu recebo da espiritualidade superior que me assiste e que quer a minha verdadeira felicidade. E que ainda há muito para vencer. Para se aceitar a si mesmo, é preciso de uma boa dose de humildade. É por isso que a negação, como esse mecanismo de defesa, é um mecanismo egóico, em que eu tento proteger a minha personalidade, para gerar uma imagem que, ainda que seja falsa, para mim é mais confortável. Mas perante nós e o Pai não há disfarces. Deus nos ama, não obstante reconhecer a nossa realidade interior. Aquilo que a gente não confessa, aquilo que a gente procura nem pensar, Deus conhece. E mesmo assim, Ele acredita tanto nos nossos potenciais de crescimento evolutivo que a perfeição moral é uma fatalidade. E Ele não tem pressa para que nós atinjamos a perfeição moral. É por isso que nós não temos um limite de reencarnações. Reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até que nos depuremos de todos os nossos equívocos. Se assim ocorre, por que essa dificuldade de aceitar quem nós somos? Aceitar que ainda somos cegos, em algum quesito pelo menos. E aí Jesus continua dizendo: reconhecendo a condição de cego, é necessário aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. A mensagem do Evangelho de Jesus não é uma mensagem para espíritos crísticos. Ela é uma mensagem de redenção, porque reconhece o nosso patamar de imperfeição e em cada um dos trechos do Evangelho
tem medicamentos que nós precisamos ingerir e colocar em prática. O que do Evangelho de Jesus eu já consigo aplicar na minha vida diária? Eu já consigo exercitar a caridade moral, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas? Ou apenas consigo exercer a caridade para quem eu gosto? Já é um começo. Eu ainda não consigo exercer a caridade moral, mas já consigo exercer a caridade material? É um passo. Veja que o Evangelho é uma lição infinita, como se fossem degraus, séries escolares, que nós vamos cumprindo pouco a pouco para, no fim, tirar a nossa titulação. Mas é necessário começar de algum ponto. Por isso que a jornada redentora é uma jornada, é um caminho através do qual eu preciso palmilhar. Eu não posso permanecer parada perante os meus equívocos. Não posso ficar alimentando o ódio, ressentimento e remorso pelo que eu fiz de errado e pelo que eu deixei de fazer. É necessário erguer-se, como disse Jesus: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou seja, olhe para as suas imperfeições. Deixe de lado essa personalidade transitória e veja para o potencial de espírito imortal que você tem. Tome a tua cruz. Aceite as provas que muitas vezes nós mesmos escolhemos. Aceite as conjunturas difíceis, a enfermidade dolorosa, a solidão afetiva, as dificuldades materiais, a convivência com um parente difícil. Aceite a sua cruz e segue-me. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar da cruz do Cristo e da nossa cruz. Muitas vezes a cruz que a gente carrega ainda é a cruz das nossas faltas. Mas além dessa, há uma cruz do Cristo. Quando nós conseguimos equacionar as nossas imperfeições e progredir moralmente, nós saberemos o que é aquilo de sofrer por amor ao nome de Jesus. Chegaremos lá. Então é por isso que nessa história Jesus coloca o Evangelho como medicamento para as nossas aflições. E aí ele continua dizendo: e dentre essa comunidade de judeus cegos de nascença, surgiu um irmão que falou-lhes da beleza do Monte Sião. Nós devemos nos lembrar que na época do Cristo havia uma espécie de disputa em que os judeus recorriam ao Monte Sião em Jerusalém para orar e os samaritanos construíram o seu templo no Monte Garizim, na Samaria, porque eles não se davam, para que um conseguisse adorar a Deus, cada qual do seu devido lugar. E na figura dessa história que Jesus conta, ele diz que muitas vezes esse irmão iluminado, que está querendo nos tirar da cegueira, é mal interpretado. E isso também não ocorre conosco. Muitas vezes nós estamos repetindo os velhos equívocos, errando nos mesmos setores, sem conseguir perceber a dor que nós estamos causando para nós e para os outros que estão convivendo conosco. Quem, por exemplo, vive a viciação de um familiar, sabe bem o que eu estou dizendo. O familiar, ele está enfermo e ele não percebe o quanto aquela viciação causa de dor em quem o ama e acompanha todas as repercussões daquilo. Mas, embora tenha sido uma decisão, não é exatamente culpa dele manter-nos nessa aflição pungente. Muitas vezes a pessoa quer se libertar, mas infelizmente não consegue. E esse é o espinho da carne do nosso irmão, como nós também temos os nossos. E o espinho dele está aberto, visível, acessível. Por isso a mensagem da misericórdia, que é entendimento da dificuldade que o irmão tem e colocar a nossa compreensão à sua disposição para amá-lo, ainda que observe os equívocos que ele venha repetir. Iluminar sem violência, exatamente como o Cristo fazia. Quando ele se encontrava com os equivocados, ele educava por palavras, por ações, pelo seu comportamento modelar, mas dava a cada um o direito de trilhar a sua jornada. Ele fazia convites.
vem e segue-me. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele não puxava ninguém pela mão, ele não constrangia ninguém a seguir pelo caminho que ele apresentava. Ele dava o caminho e encorajava a criatura a levantar e cumprir a sua jornada. E é exatamente esse o papel que nós devemos, seja na posição de caídos, que permanecemos ainda atados nessa situação de falso conforto, seja na posição do irmão iluminado, que visa aconselhar aqueles que convivem conosco. E aí, seguindo na história, ele vai dizer: mas nessa comunidade, embora o irmão iluminado tivesse provocando, no bom sentido, os cegos para que saíssem dali, daquela zona tenebrosa, cavernosa, para que fossem até o Monte Sião. O Monte Sião aqui é um simbolismo desse lugar de encontro com o Pai, que a gente sabe que não é exatamente um lugar, é um altar íntimo. É o nosso coração que tem que ser transformado no Monte Sião. É o nosso coração que tem que ser esse altar em relação ao qual nós oferecemos as nossas renúncias para que Deus cresça em nossos atos e na nossa vida. Então Jesus vai dizer que mesmo com esse irmão iluminado, dando esses bons conselhos, os cegos lastimaram a sua impossibilidade. Não, nós somos cegos e a nossa cegueira é de nascença, é uma cegueira irremediável, nós não podemos. E às vezes a gente também se comporta como esses cegos. Não, mas essa situação ela é irremediável. Eu nasci assim, isso é karma. Isso é expiação que eu preciso passar. Eu preciso estar nessa situação dolorosa. Eu mereço esse sofrimento, porque eu devo ter sido um criminoso nas últimas reencarnações. Por que a gente tem um olhar tão severo para conosco? Se o Pai de infinita bondade tem um olhar tão misericordioso, por que nós precisamos ser esses juízes tão inclementes para nós e para os outros? Porque se a gente observa hoje na sociedade, uma sociedade acusadora, uma sociedade que, em geral, é muito cruel para apontar as falhas dos outros, é porque intimamente eu também sou muito cruel para comigo e acabo repetindo isso com o outro. Porque se nós já conseguíssemos viver pela imortalidade e já fôssemos todos misericordiosos, as situações no ambiente terrestre seriam sumamente diferentes. Então aqui Jesus faz uma apologia para que nós não possamos nutrir o vitimismo, a autopiedade. Coitado de mim, não consigo. Nós temos potências da alma. Leon Denis tem uma obra belíssima em que ele vai discorrer sobre todas essas potências, que são germens divinos que cada um de nós temos, pois fomos criados à imagem e semelhança do Pai. O problema do ser, do destino e da dor. Então nós temos potências que precisam ser mobilizadas pela ação da nossa vontade. Muitas vezes nós subestimamos a nossa capacidade. Não consigo perdoar, não quero perdoar. Ainda não sou capaz de humilhar-me perante essa ingratidão, perante essa dor que me feriu muito. Não consigo colocar o meu coração de novo, porque tenho medo de ser magoado novamente. Mas convivência é isso. Convivência é sair de nós. Não é dar algo a alguém, é dar a nós mesmos nessa relação e correr o risco. Porque se nós ainda estamos num estado de imperfeição, o outro também está. Mesmo que ele seja o nosso pai, que nós temos a ideia de que é protetor, que ampara, que acolhe, mas que tem também os seus desafios. Mesmo que seja o nosso cônjuge, que nós escolhemos para ter uma vida ao nosso lado, ele também tem as suas escolhas, comete os seus equívocos. Para conviver, é preciso perdoar e é preciso perceber que nós temos a autonomia
de mesmo depois de caídos, tornar a levantar para seguir adiante. Assim a gente consegue vencer o vitimismo e seguir caminhando na nossa jornada. E aí Jesus, avançando mais na história, vai dizer: alcançando o conhecimento, esse irmão iluminado, apesar da zombaria de quantos o rodeavam, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho. A cena célebre de Jesus preso enquanto orava e meditava com os seus discípulos no Horto das Oliveiras, e não obstante os discípulos o amassem tanto, prometessem lealdade, eram humanos, tiveram medo. E Jesus precisou seguir a sua caminhada sozinho. Viver a sua paixão numa comunhão indissociável com o Pai, mas sem a companhia daqueles que foram beneficiados pela sua mensagem. Assim também ocorre conosco. Projetamos para os nossos filhos o amor maior do mundo, um futuro radioso, que nem sempre eles têm maturidade psicológica para perceber esse grande grau de renúncia e aproveitar essas oportunidades que nós damos. Paciência. Precisarão aprender sozinhos, com outros professores na escola da vida. Então aqui Jesus faz uma apologia à persistência. Quem quiser traçar a sua jornada redentora não pode desistir, independente do motivo. Mas não consigo, as minhas mãos estão cansadas, como dizia o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Mesmo não tendo a aprovação dos nossos familiares, na comunidade onde nós estamos, não sendo compreendidos, se nós temos essa fidelidade e essa convicção íntima, nós seguimos adiante. E às vezes o que a gente observa na sociedade é uma tentativa de comercializar o nosso valor com base nas conveniências sociais. Nós enfrentaremos esse convite. Muitas vezes nós somos postos na tentação de aproveitar, por exemplo, uma grande oportunidade profissional, mas para isso eu tenho que abdicar dessa fé cristã que eu abraço, dos valores morais que para mim são caros. Está nas nossas mãos escolher. Mesmo não sendo reconhecidos e aclamados, conseguir seguindo em frente, ainda que sozinhos, porque no final, cada um de nós responderá mesmo sozinho perante a consciência divina. Cada um de nós seremos responsáveis pela autoria dos nossos atos. Nenhum de nós responderemos nem pelos equívocos, nem pela evolução espiritual de ninguém. Não obstante muito amar, eu não consigo salvar o outro. E às vezes a gente observa isso nos relacionamentos. Um falso desejo de querer salvar e proteger demasiadamente o outro. De querer determinar o que o outro tem que escolher, achando que eu sei o que é melhor para o destino do outro. A jornada redentora, ela é individual. Ainda que a gente consiga ir junto, de mãos dadas, encontrando amigos durante essa jornada, que nos estimulam, que nos encorajam, que muitas vezes quando a gente cai, funcionam como o Cireneu, quando Cristo rumo ao Gólgota, teve a ajuda daquele que soergueu a cruz quando ele tropeçava ao longo do caminho. Nós também contaremos com os nossos amigos e familiares que nos dão essa força, mas os passos, quem tem que palmilhar somos nós. Às vezes a gente não sabe o que é melhor para nós, como é que a gente vai determinar o que é melhor para o outro? Somos livres e não podemos ferir a lei de liberdade, que é uma das leis morais íncita em O Livro dos Espíritos. E aí Jesus continua dizendo: até que do vale escuro para o monte da claridade divina, deve aproveitar todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Servir e servir aos inimigos.
Aí a gente volta para o início das nossas reflexões. Aquele que quiser ser o maior de todos, que seja o vosso servidor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Na vida, nós temos estações de trabalho. Aqueles nós que não estejamos dispostos para servir, infelizmente não temos lugar na criação. Não conseguiremos evoluir de forma satisfatória. Servir é colocar o patrimônio que eu tenho à disposição da criação. Às vezes, servir é tolerar uma criança indisciplinada e desobediente e educá-la moralmente. Quem sabe, aquela criança mais tarde torna-se um líder comunitário, que é responsável pelo direcionamento de tantos jovens e o afastamento deles das drogas. Quem sabe, aquele será um futuro cientista ou educador que irá transformar tantas vidas. Veja, um serviço aparentemente pequeno, tendo uma repercussão grandiosa na sociedade e na criação. Servir é colocar-se em situação de trabalho na condição que Deus nos designou, na nossa família, na nossa atividade profissional, no centro espírita, no trânsito, onde quer que a gente vá. Agora, servir aos inimigos é um pouco demais, né? Porque servir aos amigos, tudo bem, a gente tem aquela retribuição, é elogiado, admirado, é tão bom servir aos amigos. E muitas vezes os amigos têm tanta gratidão pelo nosso serviço que nos servem também. É por isso que a diferença da mensagem do Cristo está justamente aí. Amar e servir aos inimigos não é desvelar-se com carinho e profundo amor, paparicando-os como se eles fossem os nossos filhos mais amados ou mais adorados. Mas uma prece é um excelente serviço. Enviar bons pensamentos e desejar que o bem e que o sucesso lhes suceda é um excelente serviço em que inclusive nos livra de um grande peso, do peso que o ódio, que o dissabor, que a indiferença muitas vezes nos causa. Lembremos, na nossa jornada precisamos de leveza. Quanto menos lixo mental, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, vai dizer que mágoa, ressentimento, ódio são tóxicos. São lixos mentais que nós agasalhamos. Para a nossa jornada, a bagagem tem que ser leve. Por isso, nós não precisamos carregar o peso dos maus atos dos outros. Se o outro me odeia ou se coloca numa posição de opositor, é problema dele. O meu dever como cristão é amar, porque apenas o amor consegue desfazer essas tramas de ódio e tornar a nossa bagagem, a nossa consciência também mais leve. E aí Jesus continua contando essa jornada, dizendo que aquele que era cego e que decidiu trilhar a sua jornada redentora foi compreendendo o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, muitas vezes através do silêncio, sem perder tempo com reclamações, com recriminações dos outros. Nós temos um tempo, não sabemos quando retornaremos à pátria espiritual. Por isso, o tempo é escasso, a oportunidade é rara, precisamos aproveitar cada minuto dessa jornada. Lamentar-se é perder tempo. Chorar é uma expressão muito justa das nossas emoções mais profundas e muitas vezes nos alivia, mas permanecer nutrindo uma melancolia injustificável é agasalhar para juntos de nós espíritos igualmente sofredores. E muitas vezes é permanecer numa situação de imobilidade, quando temos um caminho para defrontar. Percebe a diferença? Não é se tornar insensível em relação às próprias dores ou às dores dos outros, mas perceber que ao invés de ficar parado, lamentando aquilo que me sucede,
eu posso extrair a lição da experiência para seguir em frente, para ter novas oportunidades e oportunidades melhores para poder seguir. Viverá plasmando as próprias asas. Na nossa jornada, à medida que a gente caminha, somos nós que vamos construindo as nossas asas de libertação. A mensagem do Cristo, a mensagem redentora, é uma mensagem que, enquanto eu me torno prisioneiro, tendo que me submeter à lei de amor, é aí que eu alcanço liberdade. É um conceito de liberdade bem diferente da nossa sociedade. Para a nossa sociedade, liberdade é fazer o que eu quero. E às vezes a gente não percebe que nesse discurso há um discurso escravagista. Porque quando a gente faz o que quer, muitas vezes a gente se envereda por viciações que são agentes escravocratas que nos mantêm reféns desses vícios. Mas submeter-se resignadamente a cada uma das provas que se apresentam no caminho faz com que a gente passe pela lição e, aprendendo, consiga então ter experiências cada vez mais libertadoras. E assim, Jesus encerra a história dizendo que, não obstante na nossa jornada hajam atalhos, é melhor a gente seguir pelo caminho reto. Como ele costumava falar, da porta estreita, porque a porta da perdição é larga e muitos por elas passam. Essa porta estreita é a porta da dificuldade, é a porta da dor, que não obstante todas as repercussões dolorosas, desagradáveis, acabam nos dando essa oportunidade de iluminação espiritual. Essa jornada, ela é desafiadora, mas ela é imprescindível. Nenhum poderá caminhar por nós, ninguém, por mais que nos ame muito. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, há uma obra belíssima, escrita por Elias Barbosa, em que ele narra alguns casos de Chico Xavier, no mundo de Chico Xavier. E no capítulo 7º, há uma história muito interessante. Chico sempre teve uma vida muito difícil em relação aos compromissos afetivos que ele tinha, em relação aos desafios da mediunidade e em relação também às enfermidades que ele precisou passar. E por volta de 1931, que conciliou-se com a época que Emmanuel começou a manifestar-se em relação a ele padecia de uma enfermidade ocular dolorosa, que por mais que ele recorresse aos médicos, ele não conseguia obter a cura. E muitas vezes a doença já faz parte do processo de cura do espírito. Numa palestra recente, Divaldo Franco lembrou de Jesus Gonçalves, que em uma das suas últimas reencarnações foi acometido de lepra e desencarnou em dolorosas circunstâncias. E aí Divaldo diz que mais tarde ele apareceu em espírito e onde a lepra havia consumido as suas carnes, os seus tecidos, agora estavam fulgurantes de luz por conta dessa resignação de suportar essa dor que visava reconstituir os tecidos perispirituais, e agora ele aparecia reluzente perante seus olhos. E Chico, passando por essa enfermidade ocular dolorosa, certo dia perguntou, no auge da sua humildade, para Emmanuel: será que o senhor não poderia me ajudar? É porque eu recebo tantos espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, irmã Sheila, o senhor, e eu preciso dos meus olhos. O senhor mesmo me disse que nós teremos um grande desafio pela frente para a psicografia de tantas obras. Eu escrevo as cartas psicografadas e depois preciso datilografar tudo isso para passar a limpo. Eu preciso dos meus olhos. O senhor não acha que é justo que me ajudem a curar-me dos olhos físicos para que eu possa servir mais? E Emmanuel, voltando-se para ele, lhe respondeu: Chico, mediunidade não é privilégio. Acaso você acha que está abandonado? Quem você acha que orienta os médicos terrenos
para que eles deem os medicamentos necessários para que você possa suportar a sua dor? De onde você acha que provém a orientação dos médicos para os tratamentos paliativos, a fim de que você continue a servir? A espiritualidade te assiste, mas é necessário também que você caminhe pelos seus próprios pés, porque cada um de nós tem uma jornada redentora que precisa seguir. E Chico, já envergonhado por ter pedido e ter recebido essas doces palavras, que não são necessariamente recriminações, mas são advertências carinhosas de um mentor espiritual que nos ama, que nos ajuda e que percebe que nós somos humanos. Ele continua dizendo: a doença tem sido um agente providencial, porque a dor é capaz de nos tornar mais humanos. Isso não é apologia ao sofrimento, mas o próprio Chico, mais tarde na sua vida, chegou à conclusão que, de fato, ter passado por essas dores atrozes acabou levando ele ao exercício de uma compaixão e misericórdia cada vez mais rara na nossa sociedade. O que mais a gente observa é indiferença, intolerância, não ter os olhos para perceber a dor do outro. E o Cristo sempre tentou nos suscitar a importância da compaixão para as relações humanas e para o nosso próprio aperfeiçoamento evolutivo. Portanto, meus amigos, a jornada redentora pode ser um caminho luminoso, depende de nós. Nós temos auxílio do alto, mas por vezes somos nós que não nos tornamos permeáveis a esses benefícios. Temos um recurso tão pouco utilizado, que é o recurso da prece, pelo pensamento. Não precisa gastar nada, não precisa nem sair do lugar. Se quiser, fecha os olhos, mas elevando os pensamentos, nós conseguimos nos conectar a esses bons espíritos que querem o nosso bem e que tentam nos inspirar a todo momento boas intuições para que voltemos a palmilhar pelos nossos caminhos. Que Jesus, portanto, nos encoraje, encha o nosso peito de alegria e esperança. E lembremos das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vençamos também. Muita paz a todos.